Capítulo 6. Quando você ama. Ó Deus, provei de tua bondade, e ela tanto me satisfez quanto me fez desejar por mais. Tenho a dolorosa consciência de minha necessidade de mais graça. Envergonho-me de minha falta de desejo. Ó Deus, Trino Deus, quero desejar-te. Anseio por ansiar-te por inteiro. Estou sedento de mais sede de ti. Mostra-me a tua glória, peço-te, para que eu possa te conhecer de fato. Por tua misericórdia, inicia dentro de mim uma nova obra de amor. Dize a minha alma, manifesta o meu amor, amada minha, e vem comigo. Então dá-me graça para me erguer e te seguir desde essa planície escura por onde tenho vagado há tanto tempo. A W. Tozer, A Procura de Deus, Belo Horizonte, Betânia, 1985. Você já conheceu alguém completa e desesperadamente apaixonado por Jesus? Eu já. Clara, a avó de minha esposa. Falei durante o velório de vovó Clara, e pude dizer com toda a honestidade às pessoas ali presentes que eu nunca conhecera ninguém mais ansioso por ver Jesus. Toda manhã, Clara se ajoelhava ao lado da cama, e passava horas preciosas com seu Salvador amado. No fim do dia, apenas a visão daquele canto de sua cama provocava lágrimas de alegria, e uma profunda expectativa em relação à manhã seguinte, e à oportunidade de se ajoelhar na presença do Senhor. A vovó Clara fazia com Deus o mesmo que fazemos com as pessoas, por quem estamos loucos de amor. Quando você está mesmo amando alguém, percorre grandes extensões para estar ao lado dessa pessoa amada. Vocês serão capazes de dirigir durante horas para estar juntos, mesmo que seja por um período de tempo muito breve. Não tem problema ficar acordado até tarde da noite, esperando para conversar. Caminhar sob a chuva é romântico, e não desagradável. Você está disposto a gastar uma pequena fortuna com a pessoa a quem ama. Quando os dois estão longe, o coração dói e até se entristece. Você só consegue pensar nela, e pula de alegria quando os dois têm uma oportunidade de ficar juntos. No livro Deus é o Evangelho, John Piper pergunta, essencialmente, se amamos Deus. A pergunta crucial para a nossa geração, e para todas as demais, é esta: se você pudesse ter o paraíso, sem doenças e com todos os amigos que já teve na terra, e todas as comidas das quais gosta, e todas as atividades de lazer que aprecia, e todas as belezas naturais que contemplou, e todos os prazeres físicos que experimentou, e nenhum conflito humano ou desastre natural se satisfaria com tudo isso, caso Cristo não estivesse nesse paraíso? Wheaton, Crosby, 2005, página 15. Quantos leitores deste livro leriam essas palavras e diriam: sabe, eu ficaria bem em um lugar assim. Se você ama Deus de um modo tão profundo quanto a vovó Clara amava, sabe que jamais se satisfará com o paraíso sem Cristo. Não force a barra. Meu receio ao escrever o capítulo anterior foi que ele só despertasse em você o medo e a culpa. A experiência pessoal me ensinou que as ações movidas pelo medo e pela culpa não constituem um antídoto para a vida morna, egoísta e displicente. Em vez disso, espero que você se conscientize de que a resposta é amor. A vovó Clara costumava dizer: amo o amor. Não é isso que acontece com todos nós? Não ansiamos todos por amor? E não é isso que Deus deseja de nós, que desejemos ardentemente esse relacionamento com Ele, e todos os relacionamentos baseados em amor genuíno? Não é isso que promove a glória do Senhor, cristãos que desejam Deus, e não meros escravos que o servem por obrigação? Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade. Mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo. Gálatas 5 versículos 13 e 14. Você entende o que essa passagem diz? Quando amamos, somos livres. Não temos de nos preocupar com uma carga penosa de mandamentos, pois quando amamos, não podemos pecar. Você se sente livre em sua vida cristã? No mesmo capítulo, Paulo escreve: porque em Cristo Jesus nem circuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Será que você vive para amar seu Deus e, por extensão, as pessoas? É isso que ser um cristão significa para você? Você vive como se a fé, manifestada por meio do amor, realmente fosse a única coisa que importa? Durante muito tempo, eu não fazia isso, com certeza. E a maioria das pessoas que eu conhecia tinha o mesmo problema. Com frequência, há uma grande disparidade entre como nos sentimos em relação à fé e como deveríamos nos sentir. Por que tão poucas pessoas encontram alegria e prazer genuínos em seu relacionamento com Deus? Porque a maioria delas sente que precisa retribuir a Deus por todas as coisas que Ele fez por amor, ou, de alguma maneira, continuar compensando suas inadequações e falhas, provar que ama. Porque as palavras do Salmo 63 verso 15 não são um reflexo sincero de nossa vida, de maneira geral. Ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti, numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-Te no santuário, e avistar o Teu poder e a Tua glória. O Teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Enquanto eu viver te bendirei, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma ficará satisfeita como quando tem rico banquete, com lábios jubilosos a minha boca te louvará. Viver de uma maneira morna, e usar o nome de Cristo ao mesmo tempo, é absolutamente odioso para Deus. E se formos sinceros, devemos admitir que isso também não chega a ser muito gratificante nem motivo de alegria para nós. Entretanto, a solução não é forçar a barra, errar, e em seguida, fazer promessas ainda maiores que serão quebradas novamente.
Não faz bem algum tentar acumular amor por Deus, ou seja, se condicionar a amá-lo mais. Quando esse amor pelo Senhor se torna uma obrigação, uma das tantas coisas que temos de fazer, acabamos nos concentrando ainda mais em nós mesmos. Não é de admirar que tão poucas pessoas queiram ouvir o que nós mesmos encaramos como uma tarefa chata, imposta pela culpa. Como escrevi no capítulo anterior, somos chamados para render tudo a Cristo, um conceito que não empolga muito a maioria das pessoas que frequentam a igreja. Sendo assim, o que está faltando? O que há de errado com esse quadro? Estamos tentando nos convencer de que realmente é possível amar Deus, e que isso é mais gratificante que todas as outras coisas? Não acredito nisso. Socorro! Eu não amo você. Deus quer nos transformar. Ele morreu para isso acontecer. A resposta reside na permissão para que Ele transforme a sua vida. Lembrase do conselho divino à igreja morna de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3 versículo 20. A recomendação de Deus não foi a de que as pessoas se esforçassem mais, mas que permitissem sua entrada. Como diz Tiago 4 versículo 8, aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Jesus Cristo não morreu apenas para nos salvar do inferno, Ele também morreu para nos livrar de nossa escravidão ao pecado. Em João 10 versículo 10, Jesus afirma, eu vim para que tenham vida, e a tenham plenamente. Ele não estava falando sobre o futuro, ele estava falando do agora, desta vida. O fato é, preciso que Deus me ajude a amá-lo. E, se preciso do amor divino para amar Deus, um ser perfeito, sem dúvida nenhuma preciso da ajuda do Senhor para amar outros seres humanos cheios de falhas. Algo misterioso, sobrenatural mesmo, precisa acontecer para que um amor genuíno, por Deus se desenvolva em nosso coração. O Espírito Santo precisa se mover em nossa vida. É um ciclo notável. Nossas orações por mais amor resultam em amor, o que nos leva naturalmente a orar mais, gerando ainda mais amor. Imagine-se fazendo uma corrida, e ao mesmo tempo comendo um pacote de jujubas. Além de provocar cansaço e dor na altura da costela, isso também seria quase impossível. É necessário parar de correr para comer as jujubas. Da mesma maneira, para pecar é preciso parar de amar e buscar Cristo. Quando você está perseguindo o amor, correndo na direção de Cristo, não tem tempo para ficar se perguntando, estou fazendo do jeito certo? Ou, será que serviu o suficiente esta semana? Quando você está correndo na direção de Cristo, está liberado para servir, amar e dar graça sem culpa, preocupação ou medo. Enquanto estiver correndo, você está a salvo. Correr, porém, cansa se é que estamos correndo do pecado ou da culpa, por causa do medo, ou se deixamos de correr por algum tempo. No entanto, se treinarmos para correr na direção de nosso refúgio, do próprio amor, seremos livres, exatamente como fomos chamados para ser. Quando começamos a nos concentrar mais em Cristo, amá-lo e amar os outros se torna uma coisa mais natural. À medida que o buscamos, nos satisfazemos nele. Quando deixamos de amá-lo ativamente, descobrimos que não temos descanso, e que estamos gravitando em torno de outros meios de realização pessoal. Quando leio os Salmos, sinto uma intimidade extraordinária que às vezes parece inalcançável. Tenho de me lembrar o tempo todo de que os Salmos foram escritos por pessoas como eu. Elas desfrutaram uma intimidade com Deus que eu, e você também podemos experimentar. Devemos expressar ao Senhor palavras como estas. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Salmo 131 verso 2. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmos 4 versos 7 e 8. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Salmos 16 verso 11. O Senhor é a minha força e o meu escudo, nele o meu coração confia, e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria, e com o meu cântico lhe darei graças. Salmos 28 verso 7. Satisfaze-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes. Salmos 90 verso 14. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Salmos 119 verso 111. Não quero que isso pareça enganosamente fácil. Os salmos também estão repletos de expressão de dor. Ouve a minha oração, Senhor. Escuta o meu grito de socorro. Não sejas indiferente ao meu lamento. Salmos 39 verso 12. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Estejam atentos os teus ouvidos às minhas súplicas. Salmos 130 versos 1 e 2. Jesus disse, neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. João 16 versículo 33. A vida não chega a ser perfeita quando você segue Cristo com sinceridade. Jesus disse que você passará por aflições, é quase garantido. No entanto, ele venceu o mundo. Por isso, anime-se, siga em frente, combata o bom combate, ore o tempo todo e não se esgote. Não há nada melhor que abrir mão de tudo e mergulhar em um relacionamento de amor com Deus, o Senhor do universo que criou as galáxias, as folhas, o riso, a mim e a você. Está bem, digamos que eu acredite que ele venceu o mundo. Até que seu reino venha, o que acontece com o pecado do qual não consigo me livrar? Como fica a minha família tão desestruturada? E quanto ao meu passado? Que tal o câncer de minha avó? E o acidente de carro que matou meu amigo? E o divórcio? Cada pessoa tem uma lista interminável dessas.
Parece difícil crer na promessa de que nossos problemas estão produzindo para nós uma glória eterna, em meio a tanta desordem. Soa repetitivo dizer que nossos sofrimentos na terra são leves e momentâneos, como Paulo escreveu, não é? Os meus problemas não parecem tão leves e momentâneos assim. De vez em quando, eles ameaçam todo o restante da minha vida. Mesmo assim, Deus nos diz que estamos ficando com a melhor parte, que seremos realmente recompensados de uma maneira que ultrapassa com folga nossas frustrações e dificuldades atuais. E mesmo que sejamos abençoados, quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês, como sendo mal, por causa do Filho do Homem, regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Lucas 6 versículos 22 e 23. Eles foram convencidos pelo discurso de Gamaliel, chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem no nome de Jesus e os deixaram sair em liberdade. Os apóstolos saíram do sinédrio, alegres por terem sido considerados dignos de serem humilhados por causa do nome. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos 5 versículos 40 ao 42. Puxa, espero que, quando eu estiver passando por uma situação igual a essa, seja capaz de me alegrar, como fizeram os apóstolos. Às vezes, porém, acho que o mais provável seria eu lamentar minha situação e me aborrecer com Deus. Quando vejo meu relacionamento com Deus como uma obrigação, um sacrifício, eu estou tentando ficar com a glória, e não Deus. Fico dizendo, vejam só o que tenho sacrificado por Deus, ou, ouçam o que faço por Deus. É difícil, realmente cansativo. Em vez disso, quando nos sacrificamos, doamos ou mesmo sofremos, podemos nos regozijar porque temos certeza da recompensa divina. Somos sempre o alvo de suas grandes e diversas dádivas. Não somos nós que as concedemos. Nunca. David Livingstone, um missionário que trabalhou na África durante o século XIX, disse certa vez, durante uma palestra a alunos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra: as pessoas falam do sacrifício que fiz ao passar um tempo tão grande de minha vida na África. Eu nunca fiz sacrifício algum. Não podemos falar em sacrifício quando nos lembramos do grande sacrifício que fez aquele que deixou o trono do Pai nos céus para se dar por nós. Discurso de 4 de dezembro, de 1857. O Deus que fez o mundo, e tudo o que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Atos 17 versículos 24 e 25. A Bíblia diz que, quando obedecemos aos mandamentos de Deus, somos beneficiados com isso. Presumimos naturalmente que, se cuidarmos de nossos interesses e de nossas preocupações, seremos felizes. Mas as pessoas que se sacrificam por outras podem dizer que os períodos de entrega são os mais gratificantes de sua vida. Acontece que a Bíblia está certa, há maior felicidade em dar do que em receber. Atos 20 versículo 35. As pessoas geralmente encontram maior alegria na doação liberal que na autoindulgência. A respeito disso, o dramaturgo George Bernard Shaw escreveu: essa é a verdadeira alegria da vida, ser usado para um propósito que a pessoa reconhece como algo de grande valor. Ser uma força da natureza, em vez de uma criatura mesquinha, egoísta, cheia de reservas e queixumes, reclamando porque o mundo não se dá ao trabalho de fazê-la mais feliz. Deus é o único doador verdadeiro, e Ele não precisa de nós para nada. Mesmo assim, Ele nos quer. Ele nos deu vida para que pudéssemos buscá-lo e conhecê-lo. Jesus, servo, não mendigo. Em Malaquias 1 versículo 11, Deus afirma: pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações. Deus diz aos sacerdotes que, se não desejam dar a ele a majestade que lhe é devida, outros o farão. Ele diz que seu nome é grande entre as nações. Neste exato momento, 100 milhões de anjos estão louvando o nome do Senhor. Ele certamente não precisa pedir ou implorar que o façamos. Nós é que deveríamos implorar pelo privilégio de louvá-lo em sua presença. Mais adiante, em Malaquias 3 versículo 10, recebemos uma promessa incrível de Deus: tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Essa é a única parte da Bíblia na qual Deus propõe que seu povo o ponha à prova, que tente excedê-lo em generosidade. Ele sabe que isso é impossível, que ninguém pode superar aquele por meio de quem todas as coisas foram criadas. Deus sabe que as pessoas perceberão como dão, apenas, o que vem das tuas mãos. 1 Crônicas 29 versículo 14. Nada me fortalece mais a fé que ver como Deus abençoa o que lhe devolvo, o que renda a seus pés. Se você realmente deseja desfrutar a provisão sobrenatural de Deus, então faça o que ele diz. Prove-o. Ofereça mais do que pode administrar, e veja como ele responde. Quando nos concentramos em amar Cristo, isso não significa que fazemos menos. Eu costumava fazer muitas coisas iguais às que faço agora, mas minha motivação era a culpa ou o medo das consequências. Quando trabalhamos para Cristo por obrigação, parece trabalho, mas se amamos Jesus de fato, nosso trabalho é uma manifestação desse amor, e se parece mesmo com amor. Na realidade, nenhum de nós jamais será digno de nada.
É inútil tentar conquistar essas coisas. Você jamais se sentirá em condições de fazê-lo. É imprevisível e incômodo. Mas existe mesmo um Deus que perdoa tudo e ama para sempre. Alguém com quem posso ser sincero. Se você apenas finge que ama ou tem prazer em Deus, Ele sabe. Não dá para enganá-lo. É bobagem tentar. Em vez disso, diga ao Senhor como você se sente. Diga que Ele não é a coisa mais importante em sua vida, e que você lamenta. Fale que você tem sido uma pessoa morna, que tem sistematicamente escolhido underline 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 em detrimento dele. Declare que você quer ser transformado por Deus, que anseia por ter prazer genuíno no Senhor. Conte como deseja sentir a verdadeira satisfação e alegria em seu relacionamento com Ele. Diga ao Senhor que você quer amá-lo mais que qualquer outra coisa neste mundo, e que valoriza de tal forma o reino dos céus que seria capaz de vender tudo sem hesitar para alcançá-lo. Revele as coisas que você gosta em Deus, o que mais aprecia e proporciona alegria. Jesus, eu preciso me entregar ao Senhor. Não sou forte o suficiente para amá-lo e andar ao seu lado por esforço próprio. Não sou capaz, e preciso do Senhor. Preciso de modo profundo e desesperado. Acredito que vale a pena, que o Senhor é melhor que qualquer outra coisa nesta vida ou na vindoura. Eu quero o Senhor, e quando isso não acontecer, quero querê-lo. Seja tudo em minha vida. Tome tudo o que há em mim. Faça o que o Senhor quiser comigo.